Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Futuros dos Estados Unidos caem e mercados asiáticos fecham mistos. Apesar de PIB da China acima do esperado, os destaques do mercado hoje. Na volta do feriado prolongado, os índices futuros de ações dos Estados Unidos operam em baixa, enquanto as bolsas asiáticas fecharam mistas nesta segunda-feira, 18, com investidores se preparando para uma semana repleta de resultados corporativos pela frente e indicadores mistos na China. O Bank of America divulga seus resultados trimestrais hoje, antes da abertura do mercado. IBM, Procter & Gamble, Travelers, Dow Inc., Johnson & Johnson, American Express e Verizon também reportam seus números nesta semana. Os investidores estarão atentos às orientações futuras das companhias, especialmente para comentários sobre como elas estão lidando com os custos crescentes. Em indicadores, os dados econômicos chineses foram mistos, enquanto o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, no primeiro trimestre ficou acima do esperado, mas os recentes lockdowns afetaram as expectativas. Já as vendas no varejo recuaram em março pela primeira vez desde 2020. A China cortou a taxa de seu compulsório na última sexta-feira, mas se absteve de reduzir as taxas de juros em uma abordagem cautelosa à flexibilização de sua política monetária. O destaque da semana é o livro bege, relatório sobre as condições econômicas dos distritos do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O documento será divulgado na quarta-feira, 20, véspera de feriado aqui no Brasil, e pode dar alguma sinalização sobre os próximos passos da autoridade monetária americana em relação aos juros. No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na noite de ontem, 17, o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, ISPIN, da Covid-19, decretada em fevereiro de 2020 pelo governo federal. Nos próximos dias, o Ministério irá editar um ato regulamentando a decisão, anulando a portaria que ancorou as medidas de enfrentamento à pandemia no país. Do lado corporativo, começa a temporada de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. A primeira a reportar balanço será a Usiminas. Os IN5 dos números saem na quarta-feira, 20, antes da abertura do mercado, e a teleconferência com os executivos da companhia está agendada para o mesmo dia. Confira mais destaques. 1. Bolsas mundiais Estados Unidos. Os índices futuros dos Estados Unidos recuam nesta manhã, antes de uma semana com várias empresas divulgando relatórios trimestrais. Os investidores estarão atentos às orientações futuras, especialmente para comentários sobre como as empresas estão lidando com o aumento dos custos. Veja o desempenho dos mercados futuros. Dow Jones Futuro, Estados Unidos, menos 0,19%. S&P 500 Futuro, Estados Unidos, menos 0,35%. Nasdaq Futuro, Estados Unidos, menos 0,47%. Ásia, os mercados asiáticos fecharam mistos, com os investidores reagindo à divulgação de dados econômicos da China, incluindo os números do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre. O PIB chinês cresceu a um ritmo mais forte do que o esperado no primeiro trimestre de 2022. O PIB subiu 4,8% entre janeiro e março, acima das expectativas de um aumento de 4,4% ano a ano. As vendas no varejo em março, no entanto, recuaram 3,5%, mais do que o esperado, em comparação com o ano anterior. Xangai, China menos 0,49%. Nikkei, Japão, menos 1,08%. Hang Seng Index, Hong Kong, mais 0,67%. KOSPI, Coreia do Sul, menos 0,11%. Europa. Os mercados europeus estão fechados nesta segunda-feira, 18, devido ao feriado de Páscoa. FTSE 100, Reino Unido, fechado por feriado DX, Alemanha fechado por feriado CAC 40, França, fechado por feriado FTSE/MB, Itália, fechado por feriado Commodities. Os preços do petróleo recuam nesta segunda-feira, 18, apesar do aumento dos temores sobre a oferta global apertada, com o aprofundamento da crise na Ucrânia, aumentando a perspectiva de sanções mais pesadas do Ocidente à Rússia, principal exportador. Petróleo WTI, menos 0,47%, a $106,44 o barril. Petróleo Brent,
menos 0,50%, a $111,14. O barril minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de mais 0,88%, a 922 ienes, o equivalente a $144,80 Bitcoin, menos 3,67% a $38.914,58. Em relação à cotação de 24 horas atrás. A agenda semana mais curta em função do feriado de Tiradentes, que fecha a Bolsa Brasileira na quinta-feira, é fraca em indicadores, mas começa com as atenções voltadas aqui para a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, hoje, 15h30, em painel do FMI, depois que seus comentários sobre a inflação esvaziaram as chances de o ciclo de aperto da taxa Selic terminar em maio, a 12,75%. No Brasil, ainda saem IPCS e IGP 10, 8 horas. Depois tem a balança comercial, 15 horas. Brasil 8 horas. IPCS semanal 8 horas. IGP, 10 mensal 15 horas. Balança semanal 15h30. Fala de Campos Neto em painel do FMI, Estados Unidos 11 horas. Índice do mercado imobiliário residencial 3. Guedes planeja vender Brasil como porto seguro para investimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai aos Estados Unidos vender a ideia de que o Brasil é um porto seguro para receber investimentos. O ministro inicia neste domingo, 17, uma série de compromissos com ministros de finanças e deve conciliar a agenda para se encontrar com investidores privados, banqueiros e empresários. 10º ano com contas no vermelho, o Ministério da Economia propôs uma meta de déficit primário de até 65,9 bilhões de reais para 2023, segundo o PLDO de 2023, enviado ontem ao Congresso. O déficit primário indica quanto o governo deve gastar acima da arrecadação do ano, sem contar as despesas com a dívida pública. Para honrar esse valor adicional, a União terá de emitir mais dívida. Confirmado o resultado, esse será o 10º ano consecutivo de rombo nas contas públicas. A trajetória de déficits fiscais teve início em 2014. Congresso eleva gastos em 25,5 bilhões reais. Uma bomba fiscal de aproximadamente 25,5 bilhões de reais pode ser acionada neste ano com projetos aprovados no Congresso Nacional, ou que estão em estágio avançado de discussão nos bastidores. Conforme cálculo do economista Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, repassado ao Estadão. O custo tem impacto no teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação, e que foi alterada no ano passado, para ampliar os gastos de interesse eleitoral. O limite atual, mesmo já ampliado, não é suficiente para comportar as medidas aprovadas pelos parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro tem vetado algumas medidas com impacto fiscal, alegando falta de compensação e conflito com interesses do executivo, mas a ameaça de que os vetos sejam derrubados no Congresso. Para o economista Marcos Mendes, um dos criadores do teto, a situação aumenta a pressão por uma nova flexibilização do limite fiscal este ano. PT aciona TSE contra a motociata de Bolsonaro. A direção do PT decidiu acionar o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ontem, 17, por entender que o presidente Jair Bolsonaro praticou propaganda eleitoral extemporânea. A representação faz referência à motociata, realizada na última sexta-feira, em São Paulo. Na ocasião, Bolsonaro reuniu cerca de 3.700 motos na rodovia dos Bandeirantes, que teve de ser interditada para a passagem dos apoiadores do governo. 4. Covid. No último domingo, 17, o Brasil registrou 18 mortes e 2.243 casos de Covid-19 em 24 horas, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20 horas. A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 100, recuo de 49% em comparação com o patamar de 14 dias antes. A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 14.272, o que representa baixa de 34% em relação ao patamar de 14 dias antes. Chegou a 162.579.869 de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 75,68% da população. O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacina atingiu 176.424.885 pessoas, o que representa 82,12% da população.
A dose de reforço foi aplicada em 83.024.537 pessoas, ou 38,65% da população. 5. Radar Corporativo Inter, BD11. O Inter, BD11, retomou reorganização societária para migrar a base acionária para Inter & Co., a ser listada na Nasdaq, em Nova York. Segundo o comunicado, para cada 6 ações ordinárias ou preferenciais de emissão do Inter, será entregue um PN resgatável de emissão de Holdfin, ou seja, será entregue